Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Samuel. Primeiro livro, parte 1. Eli e Samuel. Do capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 17. Devolução da arca. Esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Estes convocaram os seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram-lhes: O que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: Se devolveis a arca do Deus de Israel, não a mandeis vazia, mas juntai a ela uma oferta expiatória. Se fordes curados, sabereis então por que sua mão não cessou de pesar sobre vós. Que oferta expiatória, perguntaram eles, devemos fazer? Responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número dos príncipes dos filisteus, porque foi essa a praga que vos feriu a vós e aos vossos príncipes. Fazei, pois, figuras de vossos tumores e figuras de ratos que devastam a terra. Dai assim glória ao Senhor de Israel. Talvez retire ele a sua mão de cima de vós, de vosso Deus e de vossa terra. Por que endureceis os vossos corações como os egípcios e o faraó? Estes só deixaram partir os israelitas quando o Senhor mandou os seus castigos sobre eles. Fazei um carro novo, escolhei 2 vacas que aleitam e que não tenham ainda levado o jugo, e metei-as no carro, depois de ter desprezo os seus bezerros no curral. Colocareis no carro a arca do Senhor, juntamente com um cofre, no qual poreis todos os objetos de ouro que ofereceis como expiação. Depois, deixai-a partir. Segui-a com os olhos. Se ela subir pelo caminho de sua terra, para as bandas de Bet-Sames, é o Senhor quem nos enviou essa praga. Do contrário, conheceremos que não foi a sua mão que nos feriu, mas que tudo isso foi um simples acidente. Assim o fizeram. Tomaram 2 vacas que aleitavam e prenderam-nas a um carro, pondo os seus bezerros no curral. Puseram no carro a arca do Senhor com o cofre que continha os ratos de ouro e as figuras dos tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho que vai a Bet-Sames e seguiram sempre o mesmo caminho, mugindo, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus seguiram-nas até o limite de Bet-Sames. Ora, os betsamitas cegavam o trigo no vale. Levantando os olhos, viram a arca e alegraram-se. O carro chegou à terra de Josué, o betsamita, onde se deteve. Havia ali uma grande pedra. Cortaram em pedaços a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. Os levitas desceram a arca do Senhor, juntamente com o cofre que vinha junto, contendo os objetos de ouro, e colocaram-na sobre a grande pedra. Os betsamitas ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor naquele dia. E os 5 príncipes dos filisteus, que tudo tinham visto, voltaram naquele mesmo dia para Acaron. Eis o número das figuras de hemorroidas de ouro que os filisteus ofereceram ao Senhor como oferta expiatória. Uma por Azote, uma por Gaza, uma por Ascalon, uma por Gete, uma por Acaron. Ofereceram, além disso, tantos ratos de ouro quantas cidades havia, pertencentes aos 5 príncipes.
cidades fortificadas e aldeias sem muros. Disso é testemunha a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor no campo de Josué, o Betsamita, onde pôde ser vista até o dia de hoje. O Senhor feriu os habitantes de Bet-Sames porque tinham olhado para dentro de sua arca. Feriu 70 homens entre 50.000. O povo chorou por causa desse grande golpe com que o Senhor o tinha ferido. Os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá subsistir na presença do Senhor, deste Deus santo? E para quem irá a arca afastando-se de nós? Mandaram dizer aos habitantes de Cariate-Arim: os filisteus devolveram a arca do Senhor, vinde e levai-a para vós. Vieram, pois, os habitantes de Cariate-Arim, transportaram a arca do Senhor, puseram-na em casa de Aminadab, sobre a colina, e consagraram o seu filho Eleazar para que a guardasse. Derrota dos filisteus. E o tempo passou. Decorridos 20 anos desde o dia em que a arca fora levada para Cariate-Arim, todo Israel se lamentava, invocando o Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel, dizendo: se voltardes de todo o vosso coração para o Senhor, tirando do meio de vós os deuses estranhos e as Astarote, se vos apegardes de todo o vosso coração ao Senhor, e só a ele servirdes, então ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os israelitas afastaram os Baals e as Astarote e serviram só ao Senhor. Convocai todo Israel em Masfa, disse Samuel, e orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Masfa, tiraram água, derramaram-na diante do Senhor e jejuaram aquele dia, dizendo: pecamos contra o Senhor. Samuel era juiz de Israel em Masfa. Os filisteus foram informados de que os israelitas tinham se juntado em Masfa e os seus príncipes marcharam contra Israel. Os israelitas o souberam e ficaram aterrorizados. Disseram a Samuel: não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro de leite e ofereceu-o inteiro em holocausto ao Senhor. Depois clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus começaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, trovejou com a sua voz fortíssima sobre os filisteus naquele momento, e eles se dispersaram, sendo batidos pelos israelitas. Os vencedores, saindo de Masfa, perseguiram os filisteus e feriram-nos até o lugar que está por baixo de Bet-car. Tomou Samuel uma pedra e pô-la entre Masfa e Sem, dando-lhe o nome de Eben-ezer, pois disse: até aqui nos socorreu o Senhor. Humilhados dessa forma, os filisteus não tentaram mais voltar ao território de Israel. A mão do Senhor pesou sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel. Foram devolvidas a Israel as cidades que os filisteus lhes tinham tomado, desde Acaron até Gete. Israel livrou sua terra das mãos dos filisteus, e havia paz entre Israel e os amorreus. Judicatura de Samuel. Samuel foi juiz em Israel durante toda a sua vida. Ia a cada ano visitar Betel, Gálgala e Masfa, onde pronunciava os seus juízos em favor de todo Israel. Voltava depois para Ramá, onde habitava. Ali também julgava Israel e edificou naquele lugar um altar ao Senhor.